Vou chamar o nosso correspondente internacional, Américo Martins, para ele falar sobre a COP30, principalmente sobre como essa conferência deve ajudar a desenrolar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Américo, está em Marrakech ainda? Eu vejo atrás alguns edifícios com a coloração que é típica do Marrocos. Exato, Uribe. Estou aqui ainda em Marrakech, no Marrocos. Vim participar aqui de uma conferência sobre inovação, sobre tecnologia e também para apurar como os países aqui do norte da África estão lidando com a questão climática. E eles têm uma preocupação muito grande porque trata-se de uma parte do mundo muito árida e que ainda é dependente de muitos combustíveis muito sujos, como, por exemplo, o carvão. Justamente o que o presidente Lula acabava de apontar, quando ele falou aí no apocalipse climático, e ele colocou bem essa questão de que é necessário ter muito mais investimento para a transição energética do carvão e de vários outros combustíveis fósseis para combustíveis muito mais limpos. Agora, com relação a essa questão da COP e da possível assinatura de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, aconteceu hoje lá em Belém uma coisa muito interessante, que foi a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, que era o principal opositor, o opositor de mais peso contra esse acordo, e ele, Uribe, deu uma meia-volta bastante acentuada, dizendo que ele já considera aí, inclusive, ele não falou com essas palavras, mas que ele considera eventualmente até aprovar, ou que a União Europeia aprove esse acordo com o Mercosul, dado salvaguardas que a Comissão Europeia pode dar aos agricultores franceses. Isso é muito sintomático, porque justamente há 2 anos, na COP28, lá em Dubai, ao lado do presidente Lula, o próprio Emmanuel Macron, naquela época já se discutia essa questão, aliás, há 30 anos se discute a possibilidade do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Naquela época já os dois lados tinham chegado no acordo em princípio e o Emmanuel Macron foi taxativo naquela COP em Dubai. A França não vai apoiar esse acordo, esse é um acordo ultrapassado, inclusive porque ele tem impactos climáticos negativos. Por que ele falava isso? Porque, na visão dos europeus, o agronegócio europeu segue regras muito mais duras com relação à preservação do meio ambiente do que o seu equivalente, o agronegócio no Mercosul, inclusive no Brasil. Essas coisas não mudaram, a legislação europeia continua sendo muito restritiva com relação a isso. A agricultura no Brasil pode ser uma grande aliada, inclusive, no combate às mudanças climáticas. Agora, nesse espaço de 2 anos, o Emmanuel Macron, também numa COP, está falando agora na possibilidade desse acordo ser acertado. O que mudou? Mudaram, em primeiro lugar, as condições geopolíticas internacionais, com os Estados Unidos, por exemplo, adotando posturas muito mais protecionistas, inclusive empurrando goela abaixo da União Europeia um acordo que é ruim para os europeus, a necessidade dos europeus encontrarem outros mercados e outros acessos e as salvaguardas que a Comissão Europeia promete dar a agricultores franceses. Então, o Emmanuel Macron, em 2 COPs diferentes, adotando posturas muito diferentes, inclusive por conta da firme atuação da diplomacia brasileira e do próprio presidente Lula ao tentar conectar as 2 coisas. O presidente Lula tratou desse assunto quando se encontrou com a Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia, tratou dos 2 assuntos mais uma vez quando se encontrou com o presidente Emmanuel Macron, e a realidade está apontando para a União Europeia essa possibilidade concreta de assinatura do acordo. Precisa ver se esse acordo vai ser assinado até o final do ano, como gostaria o governo brasileiro, como gostaria o presidente Lula, até porque o Brasil, neste momento, está na presidência rotativa aí do Mercosul, e o presidente Lula quer ter o privilégio de anunciar que depois de 30 anos conseguiu fechar esse acordo, apesar de todas as restrições protecionistas dos europeus. Então, o governo brasileiro tem utilizado todas as oportunidades, inclusive para ligar essas 2 coisas. Falar, olha, não faz sentido vocês quererem dizer que nós não respeitamos o meio ambiente quando a gente está tentando fazer iniciativas como, por exemplo, essa da manutenção das florestas. Então, é um dos argumentos que ajuda. Não é o fundamental. O fundamental é a mudança geopolítica, o protecionismo que tem vindo dos Estados Unidos, que força os europeus a buscarem outros caminhos, e, essencialmente, também a Comissão Europeia prometendo aplicar salvaguardas que ajudariam os agricultores franceses
franceses, poloneses de outros lugares. O Emmanuel Macron talvez banque essa parada e hoje essas declarações dele já indicaram muito esse caminho, muito diferente do que eu ouvi numa coletiva que ele deu lá em Dubai, dizendo que não tinha acordo com o Mercosul. Ele mudou bastante de posição e isso pode refletir na assinatura do acordo, sim, talvez até o final desse ano.